Boa noite. O resultado desse livro são 10 anos de pesquisa, principalmente num período muito preocupante aí dessa violência. Então, o resultado dessas pesquisas, a gente levantou que o perfil do torcedor violento, né, que participa desses atos, ele está mais ou menos entre 15 e 24 anos e ele está numa classe mais baixa ou marginalizado. Óbvio que isso não pode ser levado como explicação única, porque tem muitos torcedores que têm de classes altas que praticam a violência. Então a gente não pode só considerar como sendo de quem é pobre ou quem é marginalizado que comete esse tipo de ato. Você também fez aqui um estudo sobre controles ou medidas para amenizar esse problema da violência nos estádios. Uma das principais medidas seria afastar esse torcedor que é violento, que faz vandalismo, afastar ele dos estádios? Olha, várias medidas foram propostas nesses últimos anos, aí, talvez nos últimos 10 anos, e talvez algumas medidas foram bem adotadas. A gente tem alguns exemplos que, por exemplo, começou na Europa e elas podem ser adaptadas para a nossa realidade. Óbvio que a gente não pode copiar tudo e querer colocar numa realidade do nosso país, mas eu acho que o grande problema, talvez, da violência, que não é só no futebol, a violência geral, é a falta de impunidade. Então, essas medidas do torcedor tem que comparecer na delegacia horas antes e ficar na delegacia até momentos depois, ou prestar serviço comunitário, é uma medida que é importante, foi muito bem feita e aceita, principalmente na Inglaterra, onde começou. E eu acho que aqui é uma medida nova que está começando no Brasil, mas eu acho que se a gente melhorar a impunidade, o torcedor, dependendo do delito que ele cometa, ele fique meses, anos, ou seja, banido para sempre do estádio de futebol, isso vai auxiliar muito. Só que também tem que tomar cuidado, porque hoje a violência, como foi até bem comentado pelo comandante, ela está cada vez mais longe dos estádios, principalmente na região sudeste, desde os torcedores que marcam pela internet, que se encontram para brigar em estações de trem, de metrô. Então, dentro do estádio hoje, o problema é menor, o problema é cada vez mais longe do estádio. Então, eu acho que talvez a falta de impunidade ou uma punição mais severa seja a primeira medida que tem que ser adotada para tentar minimizar esse problema. Ciro, vamos voltar o debate aqui para o Recife. A gente continua conversando com vocês também para ouvir o coronel a respeito disso que o senhor comentou.